Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando um excelente sábado para todos vocês. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, começando aí com uma excelente novidade, né? O James Rodrigues ontem se apresentou ao treinamento, né? Então esteve de volta depois de ter ficado longos dias com a seleção colombiana, mas tem notícia boa, né, a respeito desse assunto também. Obviamente o retorno dele, mas ele jogou muito bem com a seleção colombiana. São Paulo segue o treinamento aí para quinta-feira estrear na Copa Libertadores. Provavelmente nós teremos um jogo treino, um amistosinho aí, rapaziada, só para o São Paulo voltar ao ritmo, agora com todos os jogadores à disposição, né, os jogadores que estavam convocados, era um total de 6, todo mundo de volta, todo mundo treinando. E galera, agora a gente vai falar sobre a janela de transferências. Muita gente perguntando, e aí, Alemão, quando abre uma nova janela, como que São Paulo vai poder fazer para contratar? E eu reservei esse espaço aqui para a gente explicar para vocês como é que vai funcionar. A janela tá fechada aí, né, tanto internacionalmente, tanto nacionalmente, mas a CBF fez meio que uma brecha, vamos dizer assim. Após os estaduais aí, a partir do dia 1º de abril, ou seja, na próxima segunda, né, depois de amanhã, vai se abrir uma nova janela, mas apenas nacionalmente. Ela vai do dia 1º de abril até o dia 19 deste mesmo mês, né, até o dia 19 de abril, e só pode contratar jogadores que atuaram em algum estadual ao redor aí do nosso território, né? Então, independente do campeonato estadual que ele jogou, ele vai poder ser contratado, ou seja, não pode trazer ninguém de fora do nosso país. Então, São Paulo, que tá buscando aí esse lateral, vai ter que achar algum jogador que se destacou em algum campeonato estadual para fechar essa contratação. Mas tem uma outra notícia que não é tão boa assim, né? Caso o São Paulo avance nesta negociação, o jogador não poderá jogar a fase de grupos da Libertadores. Ele vai poder jogar o Campeonato Brasileiro, vai poder jogar a Copa do Brasil e só pode jogar a Libertadores se o São Paulo chegar no mata-mata, até porque o prazo de inscrição já se encerrou. Vocês lembram que a gente trouxe aí a informação no último vídeo, né? O São Paulo inscreveu bastante gente, James Rodrigues e tudo mais, mas para a fase de grupos agora não pode, né? O André Silva e o Sabino, que foram os últimos reforços que chegaram, foram inscritos normalmente, James Rodrigues foi inscrito normalmente, mas apenas agora no mata-mata pode haver alguma nova inscrição na Libertadores. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil segue normal. Então, a partir de segunda-feira até o dia 19, abre-se uma nova janela e aí o São Paulo vai em busca desse lateral, né? Hoje a gente tem apenas o Wellington, que não vale por nada, mas tem que aguentar ele pelo menos aí na fase de grupos da Libertadores, se o Carpini não tiver peito, né? Porque se ele tiver peito aí, se ele tiver aí coragem, ele coloca o Moreira de titular ou até o próprio Patrick, né? O Patrick é um garoto que a gente tinha muita expectativa, né? Foi muitas vezes convocado para a seleção e tudo mais, mas no São Paulo não rendeu o esperado, né? Mas, mano, não dá para jogar com o Wellington. Os gols que a gente toma é todos daquele lado, é bola nas costas, é infiltração do adversário, é o facão, é cruzamento daquele lado, mano, simplesmente não dá mais para jogar, não dá mais para contar com ele. Ele não quer permanecer no São Paulo, beleza? São Paulo tem que estar quem quer estar. Não adianta, né, ficar com esses jogadores assim, porque não dá certo, né? Então, só para esclarecer esse ponto aí para vocês desta próxima janela de transferência, tá bom? Vamos falar sobre um outro assunto agora. Vamos falar sobre o Arboleda, né? O Arboleda tava com a situação praticamente definida, né? Tava com tudo certo para renovar o contrato, a renovação travou e agora, diante desta situação, alguns clubes do Catar estão de olho nele. A gente sabe que lá, ó, os caras têm muita grana, rapaziada, muita grana mesmo, e eles estão de olho na contratação do nosso zagueiro Robert Arboleda. A princípio o jogador prioriza ficar no São Paulo, né? Tá priorizando aí a sua renovação, mas a gente sabe, né? Se chegar uma proposta aí realmente de um valor muito alto, vai ter uma dificuldade do São Paulo conseguir segurar o zagueiro equatoriano. Eu acho que ele vai querer permanecer aqui no São Paulo. Esse ano tem Copa América, daqui 2 anos tem Copa do Mundo, a seleção equatoriana tá bem, né? Com todo respeito, mas obviamente um cenário muito melhor você jogar aqui no futebol brasileiro do que você jogar aí lá no Catar, né? Então, deixa nos comentários a sua opinião, né? Falamos aí sobre o James, falamos sobre o treinamento, janela de transferência, Arboleda, e a gente vai abrir espaço para falar um pouquinho sobre o Carpini, né? O Carpini tá utilizando esse espaço aí, mas ele fez uma nova indicação ao São Paulo, né? O volante Kaique, da equipe do Juventude, tem 28 anos de idade e o São Paulo está de olho em sua contratação depois da
a indicação do técnico Thiago Carpini. Exatamente, o jogador que vem se destacando nesta temporada e já jogou com o treinador no último ano, né? O Kaique tem 12 jogos nessa temporada, 11 como titular e tem 28 anos de idade, né? O Corinthians também sonda a sua situação, né? O Corinthians e o São Paulo estão praticamente aí travando uma disputa entre os rivais, né? O jogador interessante, né? Mas, mano, o Carpini tá parecendo o Rogério Ceni, né? Quando veio do Fortaleza só indicava jogador de lá, o Carpini já também tentando só esses jogadores desses clubes que ele trabalhou, né? Com todo respeito ao Kaique, eu acompanhei sim alguns jogos do Juventude, né? Inclusive eliminou o Internacional nos pênaltis e tudo mais. É um jogador interessante, né? Pode ser apenas para cumprir elenco, pode ser apenas, ou então pode ser que chegue e cale minha boca, né? Pode ser, a gente sabe que toda contratação é 50-50, o cara pode chegar e ser um monstro, pode chegar e não jogar absolutamente nada. A gente já fez muitas contratações de peso que não deram nada, já fizemos contratações que ninguém dava nada e viraram jogadores de peso, né? Então a gente sabe de toda essa situação, mas sinceramente, galera, o Kaique é um bom jogador, mas ele joga aí na posição do Pablo Maia. Será que tá trazendo para ser um substituto? Mas e o Luiz Gustavo, né? Vai jogar como um zagueiro, o Luan saiu, né? Então, se for para compor elenco, se for para disputar essa posição, beleza. Então, será que o Pablo Maia vai ser vendido? Existe uma expectativa muito grande para que no meio do ano, né, quando se iniciar uma nova janela do futebol europeu, o Pablo Maia seja negociado com a Premier League, né? Tem muito clube lá de olho na sua contratação e piorou agora, aumentou assim, melhor dizendo, depois que ele foi convocado para a seleção e jogou lá em Londres, jogou apenas alguns minutos, mas desarmou o Rashford como se fosse uma criança com a bola, fez interceptação, saiu jogando e tudo mais, teve bons minutos e a convocação, obviamente, já valoriza demais o atleta, né? Então vai ser muito difícil a gente segurar o Pablo Maia no meio da temporada. A gente sabe de todo o esforço que o clube vai fazer e tudo mais, mas também a gente sabe da dificuldade e já é muito difícil ter segurado o Pablo Maia até hoje, né, galera? Então, quero saber aí de vocês a possibilidade dessa contratação do Kaique, volante da equipe do Juventude de 28 anos de idade, que também está no radar da equipe do Corinthians. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. Falar um pouquinho sobre esse amistoso que o São Paulo pode fazer, né? O São Paulo está estudando essa possibilidade, até porque na quinta-feira a gente joga, mas a gente joga lá na Argentina, né? Então, esse jogo começa na terça, né? Porque na terça São Paulo viaja, na quarta São Paulo treina lá, na quinta joga, né? Então, esse momento é um momento muito importante para a preparação dos jogadores e também é a questão da logística, né? Então, tem todo um trabalho sendo feito, né? E por isso o Carpini está avaliando aí esta possibilidade. Galera, vale ressaltar também que o São Paulo volta à Libertadores depois de 2 temporadas e isso é muito importante para a marca. A gente vê, né, fechando novos patrocínios e patrocínios bons, é muito importante para a receita, né? Até porque, mano, o jogo de Libertadores é sempre lotado, né? Sempre envolve muita coisa, além da premiação da competição ter aumentado e a possibilidade, obviamente, de disputar 2 mundiais, porque agora vai ter um novo formato, né? A gente, se ganhar a Libertadores, se Deus quiser, classifica para o Mundial ainda, né, neste formato e a partir de 2025 um novo formato você também ganha vaga, né? A gente sabe de toda a dificuldade que vai ser agora, porque se enfrentar um europeu era difícil para os outros, né? Porque a gente foi lá 3 vezes e voltou 3 vezes com o título. Então para os outros era muito difícil, né? Mas agora teremos muitas equipes do futebol europeu, equipes árabes aí que estão se fortalecendo cada vez mais, as equipes da CONCACAF também, que são sempre muito boas, né? Eliminaram o Palmeiras acho que sem ser no Mundial que eles perderam pro Chelsea, perderam para a equipe do Tigres, não foi? Então, são equipes muito difíceis de se enfrentar e o Mundial com certeza terá muita dificuldade. Mas pra gente chegar lá, a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido, galera. Muito longo mesmo, né? Até porque a gente precisa encarar a Libertadores e vencê-la, né? Então, a gente, quem sabe, não consiga aí manter uma hegemonia do futebol brasileiro, né? Os últimos campeões, todos daqui, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e tudo mais. Quem sabe o São Paulo não volta, né? Antes a gente era aquele maior campeão da Libertadores e do Mundial. Hoje já empataram com a gente, acho que o Santos, o Flamengo, né, o próprio Palmeiras e também a equipe do Grêmio, né, e todo mundo tria aí do mundo, só a gente. Mas se a gente conseguir aí o tetra da Libertadores se isolando, se a gente conseguir aí ser o maior campeão do Mundial, com certeza, né? Mas é uma temporada muito difícil, o Carpini precisa aí acordar o quanto antes, porque não temos tempo mais para errar. A gente já errou no Campeonato Paulista, mano. Era o momento de início, né? Então a gente errou no Campeonato Paulista, pagamos por isso, fomos eliminados ainda nas quartas de final, muitas escalações erradas, substituições erradas, São Paulo sem padrão de jogo, então já foi. Agora é o mais importante do ano, que é a Libertadores. E a gente já estreia fora de casa contra uma equipe argentina, né? Que é mais Libertadores do que isso, você jogar fora de casa contra uma equipe argentina, não tem mais
mais nada Libertadores do que isso. Então é um momento crucial e o Carpini não pode errar em escalação, não pode errar em substituição, porque o São Paulo precisa disso, precisa ganhar uma moral, porque se a gente ganhar esse jogo, aí sim, já dá uma crescida, né? Então a gente já vai começar dia 4 na Libertadores, dia 14 tem Brasileiro, né? Então nesse intervalo aí a gente, se preparando demais, beleza? Então, para você que é novo aqui no canal e quer ficar por dentro de todas essas novidades diariamente, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Todo mundo que nos acompanhou até aqui, não esquece também de dar aquela moral deixando o like e os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, fechado? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!